Olá, meus irmãos, quero compartilhar um pouco da palavra do Senhor e hoje quero ver um texto que se encontra lá em Josué, capítulo 1, verso 7 e aplicar esse texto à nossa vida. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Esta foi a ordem dada a Josué pelo Senhor. Nessa ordem está implícita a importância de se viver de maneira equilibrada, de tomar as decisões de maneira equilibrada, de forma equilibrada. Esta é a vontade de Deus para os seus filhos, que eles sejam equilibrados. Testemunhar o desequilíbrio naqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, naqueles que não têm o temor de Deus, é algo normal. O que é anormal é testemunhar o desequilíbrio naqueles que já confessaram a Cristo, naqueles que declaram ter o temor de Deus, daqueles que passaram, ou pelo menos declaram ter passado, pelo processo de conversão. Isso é que é anormal. Infelizmente, nós vivemos tempos em que aqueles que declaram ser equilibrados, na verdade, estão nos extremos. E o impressionante é que não consegue se enxergar isso. As pessoas estão no extremo, defendendo uma posição extremista, mas ao mesmo tempo têm a convicção de que é equilibrado nessas suas convicções. Essa é uma dificuldade que nós temos nos nossos dias. Viver de forma equilibrada é aquilo que o Senhor espera e quer de nós. A W. Tozer nos exorta em uma de suas pregações a observar algumas atitudes em nossas vidas que vão nos ajudar a sermos equilibrados, que vamos observar e chegar à conclusão que estamos sim tomando decisões equilibradas. E eu queria compartilhar com os irmãos hoje justamente essas exortações que a W. Tozer deu no passado, mas que é tão presente. E é tão presente porque tem a ver com a palavra do Senhor que é sempre atual. Quais seriam então as atitudes que nos ajudam a tomar decisões equilibradas? Primeiro, cuidado para que na sua determinação de ser ousado não se torne atrevido. Coragem e mansidão são qualidades compatíveis. Ambas se encontram perfeitamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele nos ensina a sermos seus imitadores, a imitar, já que nós somos discípulos seus. Então, devemos ter na nossa vida atitudes que espelham o nosso Senhor Jesus. Mansidão e coragem são qualidades que andam de mãos dadas. E nós devemos entender isso. Pedro e João deram exemplo de como se comportar de maneira que a sua ousadia não se tornasse num atrevimento. Quando lá em Atos, capítulo 4, do verso 1 até o verso 22, eles são questionados, interrogados pelo Sinédrio por conta do milagre que eles haviam então realizados por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão responder ao Sinédrio sem ser atrevidos. Eles dão o seu testemunho com coragem, com mansidão. E eles fizeram com que aqueles homens eles refletissem sobre os acontecimentos. Foram ousados, não foram atrevidos. Mostraram que o milagre foi uma boa obra. Mostraram que o milagre não foi um crime. Mostraram que foi por intermédio do poder de Cristo, poder que eles não reconheceram, que aquele milagre foi realizado. Mostraram que tudo isso deveria acontecer, estava predito no Antigo Testamento. Salmo 118, verso 22, mostrava claramente isso. A maneira como Pedro e João se apresentaram no Sinédrio, com ousadia, mas não com atrevimento, causou um grande incômodo para aqueles sacerdotes, para aqueles homens. Veja o que é dito no verso 15 e 16 do capítulo 4 de Atos. E, mandando-os sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo,
Ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. O Sinédrio não pôde fazer acusações aos apóstolos, nem com relação à mensagem que eles pregavam, nem com relação à sua conduta na apresentação dessa mensagem. Isso é algo que nós devemos ressaltar. Então nós devemos estar atentos para isso, cada um de nós, para que na nossa determinação de sermos ousados, não nos tornemos atrevidos. Devemos ter cuidado com relação a isso. Uma segunda exortação: tenha cuidado para que, na busca de ser franco, sincero, não se torne uma pessoa rude. Sinceridade sem aspereza sempre se encontrou em Jesus Cristo. O crente que se vangloria de ser sincero, de falar a verdade, mas é áspero, é rude nas suas colocações, tem de aprender com as Escrituras qual deve ser o seu verdadeiro comportamento. Vejamos o que diz Colossenses capítulo 4, verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Essa é a orientação da palavra do Senhor. É desta forma que a palavra do Senhor nos instrui. Então devemos ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Um ditado popular diz que o que fere não são as palavras, mas como elas são ditas, como elas são faladas. Então nós devemos ter muito cuidado. Devemos falar a verdade, sim. Devemos ser sinceros, sim. Mas precisamos usar de um linguajar agradável para manifestar toda a nossa verdade, toda a nossa sinceridade. Nós não podemos usar a desculpa de sermos verdadeiros e aí ferirmos as pessoas com as nossas palavras, sendo rude, sendo áspero com as pessoas. Ser sincero é uma boa qualidade, que deve ser exercitada por todos nós, mas nós devemos praticá-la de maneira que traga edificação, de maneira que traga benefício para aqueles que estão a nos ouvir. Então devemos estar atentos para isso. Vivemos num mundo de desequilíbrio, então a nossa fala tem de ser uma fala equilibrada. Na nossa determinação de sermos ousados, devemos ter cuidado para não nos tornarmos atrevidos. No nosso desejo de sermos francos, sinceros, devemos ter cuidado para não nos tornarmos rude. Mas A. W. Tozer ainda traz uma terceira exortação para nós, que nós devemos ter cuidado para que a nossa vigilância, o nosso zelo, não nos leve a suspeitar, a duvidar de todos. Na vida cristã nós vivemos uma batalha. O nosso inimigo está a nos rodear, como diz Pedro, está aí rugindo como um leão ao nosso redor, procurando nos devorar, quem devorar. Então a vida cristã é uma batalha. Nós temos a batalha interna e temos também a batalha externa. Então são batalhas que travamos todos os dias. E muitas vezes nós, por conta do zelo que temos e devemos sim ter, mas um zelo exagerado, fora do normal, nos leva a duvidar, a suspeitar de todas as pessoas. Isso eu falo com relação ao Evangelho, com relação à vida cristã, com relação à conversão das pessoas. Muitas vezes nós temos dentro da Igreja do Senhor verdadeiras batalhas. E Satanás pouco está se importando se essa batalha, se essa briga, se esse conflito é por causa de uma falsa doutrina ou por causa de situações de ciúme, de inveja ou coisa parecida. Ele não está nem preocupado com isso. Porque em ambas as situações ele é vitorioso, ele está dividindo a Igreja do Senhor. E nós devemos ter muito cuidado com o nosso zelo, com a nossa vigilância, para que isso não traga para o nosso coração algo de questionar, de duvidar todas as coisas com relação à conversão de maneira especial. Observe o que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, verso 3 e verso 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha que recomendação, olha que a palavra de Deus está nos falando. Eu creio que dentro da Igreja do Senhor,
Todos são orientados pelo Espírito Santo. Você pode me dizer, mas tem o joio. Bom, estou me referindo ao trigo. Esses são habitados pelo Espírito Santo. Esses são dirigidos pelo Espírito Santo. São templos do Senhor. E eles sim também têm a orientação do Senhor em todas as coisas. Então nós devemos ter muito cuidado para não julgarmos precipitadamente, sem conhecimento de fatos, as pessoas. Não jogue no inferno alguém simplesmente por não pensar igual a você. Sabe que existem doutrinas cristãs que nós não podemos abrir mão. Essa nós fechamos na nossa mão e não abrimos mão dela. Aquilo que nós cremos que é a essência do Evangelho do Senhor. Nós não podemos nunca abrir mão da divindade de Cristo, da soberania de Deus, da inerrância das Escrituras. São doutrinas que nós devemos segurar. Mas existem outras que são consideradas doutrinas secundárias. E nós devemos ter muito cuidado. Muito cuidado para que o nosso zelo não venha a ser motivo de separação, de divisão. Não, temos as doutrinas essenciais, temos as doutrinas secundárias. Meu irmão, se a sua crença que você crê não fere as doutrinas essenciais, então nós não vamos discutir. Então nós não vamos discutir por elas. Eu vou respeitar a sua posição, você continua na sua igreja, vivendo da maneira como você acha que é certo, eu continuo na minha igreja, vivendo da maneira que eu acho que está certo, não teremos nenhuma dificuldade. Mas eu não posso nunca estar duvidando e até questionando da salvação de alguém por não termos um pensamento homogêneo. Existem as diferenças, mas no essencial, pensamos da mesma forma, cremos da mesma forma. Então, devemos sim aprender a conviver com os irmãos. Isso é ter um comportamento equilibrado. Então, pegando a instrução que Deus deu a Josué, ele deveria ser equilibrado nas suas escolhas, equilibrado nas suas decisões, equilibrado na maneira de dirigir o povo. Não poderia se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Essa recomendação vale para nós. Nós devemos ser equilibrados, devemos ter convicção de que Deus tem um padrão e esse padrão nós devemos seguir. Então, na minha determinação de ser ousado, eu não posso nunca ser atrevido. O atrevimento fere, o atrevimento é pecado, o atrevimento é extremo. No meu desejo de ser franco, sincero, eu não posso me tornar uma pessoa áspera, rude. Áspero, rude, extremos. Devemos evitar. No meu esforço para ser vigilante, zeloso, eu tenho de ter cuidado para não se tornar aquela pessoa que desconfia, que suspeita, questiona a fé de todas as pessoas. Devemos ter cuidado com isso. Devemos aprender a buscar a orientação do Espírito Santo em todas as nossas decisões, em todas as nossas palavras. É isso que Deus espera de nós. Essa foi a recomendação do Senhor para Josué. Essa é a recomendação de Deus para mim e para você. Devemos ser equilibrados, devemos buscar uma vida equilibrada, uma vida cristã dentro de um padrão. Essa vida cristã, ela vai glorificar a Deus e ela vai embelezar o nosso testemunho. E tudo redundará na glória do Senhor. Então vamos orar ao Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, nós te damos graça por tua palavra e te rogamos que tu possa, Senhor, nos guiar no nosso dia a dia, que as nossas decisões, que as nossas palavras, que o nosso comportamento possa ser um comportamento equilibrado, que manifeste a presença do Espírito Santo em nossa vida. Está conosco, abençoa a tua igreja e que em tudo teu nome possa ser glorificado. Nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.